Fala, fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. O treinador em questão certamente enfrentará um grande desafio, não é verdade? É claro que ele não vai jogar a toalha, correto? Estou apenas fazendo uma leve brincadeira. Porém, de fato, ele vai precisar de muitos reforços. Agora, vamos ao que realmente importa! Conversaram comigo sobre a escalação e sobre como seria a partida. Fiz um registro porque não quero enganar os torcedores, já que também sou um deles. O foco precisa ser a verdade em nosso trabalho. Assim, pela manhã, elaborei uma análise sobre a situação. Penso que a equipe vai enfrentar muitas dificuldades no Maracanã hoje, mesmo com grandes talentos individuais. O time parece estar lento e pesado, e a transição não funciona de maneira satisfatória. Além disso, a linha de 4 defensores é discutível, salvo por um jogador em especial. Um atleta teve um desempenho positivo em competições, mas tem apresentado oscilações. E na linha de frente, a situação não é otimista. Estou bastante preocupado, e a análise que realizei reflete essa inquietação. Ressalto a urgência de novos reforços e a chegada do novo treinador. Essa percepção não surgiu após o jogo, mas é fruto de uma avaliação que fiz ao longo da manhã. Não quero soar arrogante, pois qualquer um que acompanha o time de perto consegue perceber essas falhas. A equipe enfrenta problemas sérios e sem novas contratações, os torcedores podem acabar responsabilizando o novo treinador. É importante sublinhar um ponto antes de entrarmos na análise do jogo. Conheço bem o time e o técnico. Uma vez que tive a chance de observar seus trabalhos, compreendo tanto a equipe quanto o estilo de jogo do treinador. Este elenco, o assunto em pauta é o Corinthians, e sobre o qual tenho bastante conhecimento, especialmente em relação à trajetória de um treinador que tive a oportunidade de observar de perto enquanto ele passou por diferentes equipes. Ao longo dos anos, estive imerso no cotidiano desse profissional, até mesmo em situações em que pude acompanhar os treinos. Por isso, entendo tanto a dinâmica do Corinthians quanto as preferências desse técnico. O elenco atual não se ajusta à proposta que ele defende. É importante frisar isso. É uma realidade que pode não ser fácil de aceitar. A filosofia de jogo do treinador não se harmoniza com o time do Corinthians. Diante dessa constatação, o que devemos fazer? A resposta é evidente, é necessário investir em contratações. O Corinthians precisa fortalecer seu elenco, e isso não deveria ser uma medida apenas a ser tomada na metade do ano. Essas adições deviam ter ocorrido no final da temporada passada ou no início deste ano. Neste momento, estamos enfrentando uma série de dificuldades no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana, além do revés em um torneio significativo. Isso se deve ao fato de a diretoria acreditar que a janela de transferências foi satisfatória. Contudo, é preciso lembrar que em certas ocasiões os elogios podem distorcer a realidade. O Corinthians realmente precisa de reforços. Para ser sincero, diria que são necessários pelo menos 5 ou 6 novos atletas. Quando o primeiro tempo terminou com um placar de 3-0, pensei que se a equipe adversária mantivesse o nível de intensidade, poderíamos ver um resultado ainda mais contundente, como 5 ou 6 gols. Além disso, não percebo ninguém no banco de reservas do Corinthians com a capacidade de alterar o rumo da partida. É essencial que os torcedores compreendam essa realidade. O time realmente carece de reforços. Caso contrário, a situação pode se agravar e o treinador pode não suportar a pressão. Lembrando que ganhamos um torneio estadual, mas já havia advertido que isso poderia ter um alto custo e efetivamente está se mostrando caro. Se continuarmos nesse ritmo, esse custo pode se estender até o final do ano, pois a equipe parece um pouco acomodada. E essencialmente, ao permitir que os jogadores se sintam à vontade, a situação tende a deteriorar. Estamos atravessando uma fase complexa no campeonato, que já havia previsto que poderia trazer consequências desfavoráveis. Se essa situação persistir, vai nos custar caro até o fim do ano, uma vez que a equipe parece um pouco complacente. Principalmente quando se dá margem para que os jogadores ouçam os torcedores afirmando que tudo está bem, pois conquistaram um título. Eles se dedicaram a comemorar o troféu incessantemente.
Eu realmente desejava muito essa conquista, pois o Corinthians não poderia ficar 6 anos sem um título, mas já tinha consciência de que essa vitória teria um alto preço. Agora, a situação é bastante crítica, pois o elenco possui características que levam alguns jogadores a se acomodarem. O Corinthians é um time que não se adapta bem ao estilo de jogo preferido pelo técnico. A principal característica que ele procura é a velocidade, enquanto a nossa equipe se mostra lenta e parece exausta. Além do mais, eles se sentem mais confortáveis jogando em casa, como se estivessem lá apenas para agradar a torcida no estádio. A realidade é que a situação é mais grave do que muitos podem imaginar. Para aqueles que acham que isso é pouco, é importante lembrar que era um resultado esperado, mas isso não minimiza a gravidade da situação. Estou alertando que problemas mais sérios podem surgir se não houver novos reforços. O técnico não conseguirá resolver as questões da equipe sem novas contratações. Ele pode até aprimorar o desempenho, mas isso é diferente. O treinador tem preferência por times que atuem com agilidade. Um exemplo é uma equipe de 2015. Que não contava com grandes estrelas, mas tinha jogadores velozes que faziam a diferença. O meio-campista, que era muito dinâmico, se destacava pela constante movimentação, a ponto de ser vendido por um valor significativo, pois parecia um talento sob a orientação do treinador. Agora, a questão que se coloca é: algum jogador do elenco atual conseguirá desempenhar um papel similar? Eu tenho minhas dúvidas. Embora tenha apresentado um bom desempenho em algumas jogadas, é evidente que sua intensidade é quase inexistente. Parece ter dificuldades para correr e a responsabilidade recairá sobre outro jogador. Agora, a grande questão é se esse jogador terá fôlego para assumir essa função. Caes Lima esteve em campo em 2015? É difícil de acreditar. O jogador coronado até teve um desempenho razoável hoje, mas é evidente que sua intensidade é quase nula. Ele não consegue correr. Ou ele passa, ou caminha, ou chuta. Correr, sem dúvida, não é uma opção. Portanto, a responsabilidade recairá sobre Garro, e a dúvida que fica é: será que Garro terá fôlego para essa tarefa? Essa é a nossa expectativa? Depositamos nossas esperanças em Garro para alcançar a marca de 42-31 que o treinador conseguiu no Santos em 2015, apenas como referência. Poderia citar o time do São Paulo que jogou sob a orientação do treinador no esquema losango, ou o Santos de 2010, ou até mesmo qualquer Flamengo que teve o treinador à frente em 2023. Enfim, há muitas referências ligadas ao treinador. Garro precisará estar sempre se deslocando, mas não temos jogadores nas laterais. Não há nem necessidade de comentar sobre isso, o Corinthians está inoperante. Sinceramente, estou bastante ansioso para fazer a análise da partida de quarta-feira com o treinador. Quero entender como ele irá montar a equipe que prefere, considerando os jogadores à disposição. Acredito que ele começará com o esquema losango, pois conhecendo o estilo dele, parece que essa será a escolha, já que a equipe do Corinthians não possui características para atuar com jogadores abertos. Os jogadores abertos são Romero e Memphis, que claramente estão exaustos. Estamos perdendo por 3-0. Agora, a questão é manter a calma. É o momento de fazer a troca por Michael. Este Flamengo é um time muito veloz. Se você coloca Michael, enquanto nós inserimos Martinez, que já está esgotado, e ainda contamos com um jogador que não marca ninguém, além de um Coronado que também está sem fôlego, o meio-campo parece estar em um estado de aposentadoria. Não sei se este meio-campo é pior do que o anterior, mas devemos considerar, analisando Paulinho, Juliano, Renato Augusto e William, que nunca estiveram juntos em campo. Sempre havia um primeiro volante na formação. Não consigo lembrar exatamente quem ocupava essa posição naquela época. Pode ser que tenha sido um jogador como Cantillo, mas não tenho certeza. O fato é que era um meio-campo. Fiz elogios às contratações e estou observando os comentários a respeito. No entanto, critiquei ao fim da janela de transferências. Isso porque a equipe realmente necessitava de reforços, as contratações foram eficazes para evitar o rebaixamento e conquistar o estadual. Isso é algo que sempre deixei claro. Contudo, para alcançar o sucesso no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Sul-Americana, mais será necessário.
Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando, a Ambev assume as dívidas do Corinthians, marcando uma reviravolta importante no cenário financeiro do clube paulista. O acordo firmado entre o Timão e a gigante das bebidas é uma resposta estratégica para amenizar a crise financeira que assola o Corinthians nos últimos anos. Com um histórico de altos e baixos, o clube tem enfrentado dificuldades para honrar compromissos financeiros e manter sua estabilidade. Essa parceria com a Ambev, uma das maiores empresas do país, promete trazer uma solução a curto e médio prazo, permitindo ao clube focar mais no desempenho esportivo e nas futuras negociações de jogadores. O Corinthians, que sempre foi um dos clubes mais populares do Brasil, teve um desempenho sólido nos últimos anos dentro de campo, mas os problemas financeiros começaram a aflorar com a queda nas receitas de patrocínios e a dificuldade em atrair investidores. A situação do clube ficou ainda mais desafiadora com a pandemia, que afetou o futebol globalmente. As dívidas se acumulavam e a gestão anterior não conseguiu encontrar uma solução eficaz para o problema. Com a Ambev assumindo parte dessas dívidas, o Corinthians vê uma saída viável, ao mesmo tempo em que fortalece uma parceria que já era sólida. A gigante do setor de bebidas sempre esteve presente nos bastidores do futebol, patrocinando diversas equipes e eventos. Agora, ao entrar diretamente na equação financeira do clube, a Ambev não apenas auxilia no saneamento das finanças, mas também potencializa sua presença no futebol nacional, algo que vem sendo cada vez mais valorizado pelas marcas. Além de aliviar a pressão sobre a gestão financeira do Corinthians, a parceria poderá abrir portas para novos investimentos e acordos comerciais. A Ambev tem um histórico de criar campanhas publicitárias de sucesso no esporte e certamente pode colaborar para aumentar a visibilidade e as receitas do clube. Isso, por sua vez, pode resultar em mais recursos para contratações de jogadores de peso, melhorias na infraestrutura do clube e, eventualmente, no desempenho dentro de campo. Ainda é cedo para determinar o impacto total dessa decisão, mas é inegável que o Corinthians ganhou um alívio financeiro importante. Esse passo também levanta a questão sobre como a dinâmica entre clubes e grandes empresas pode redefinir o futuro do futebol brasileiro. Enquanto o futebol se profissionaliza cada vez mais, parcerias como essa se tornam fundamentais para a sobrevivência de clubes em um cenário cada vez mais competitivo e financeiramente desafiador. A Ambev assumindo as dívidas do Corinthians é, sem dúvida, um marco na história do clube e do esporte brasileiro. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!